Pronto, pessoal, graça e paz novamente, fazer o videozinho, como eu falei, não deu certo a live, mas vamos lá. Pegando emprestado aqui o cenário da neta, né, que existe essa batalha espiritual. A gente sabe da história de que Satanás teve inveja, deixou que a inveja crescesse no seu coração, ainda lá no céu, entre Deus e os anjos, quis tomar o lugar de Deus e aí decaiu. E ele não decaiu só, decaiu com o terço dos anjos e quis e quer até hoje destruir os planos de Deus para a humanidade, mais maior que está conosco do que o que estão com ele, né? Então, assim, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 1, diz assim, a frase da serpente para Eva é assim que Deus disse, é baseado nisso. Ou seja, a serpente, ela entrou mostrando que sabia o que estava falando. E aí Eva, em sua inocência, disse, bem, se sabe exatamente o que Deus disse é porque conhece o que está acontecendo, né? Então esse conflito espiritual, Eva foi a primeira a enfrentá-lo. Mas a escolha dela, a gente traz até hoje, né? A gente vai tratar 3 pontos bem específicos. A serpente sempre distorce a verdade, e a serpente são várias situações, várias coisas, vários momentos, várias pessoas. O coração humano diante da escolha, a gente vai também tocar nesse tópico, porque a gente também é fraco por natureza, isso independe da serpente. E o terceiro ponto, que é crucial dessa conversa da gente, é que Cristo é a vitória sobre a serpente. O inimigo, ele não chega, voltando ao primeiro ponto, que ele tem a voz enganosa, distorce a verdade. Ele não chega com violência, ele chega com sutileza. A gente tem que ter cuidado, ter sabedoria, discernimento. Mas o inimigo, ele chega trazendo dúvida. Quando você pergunta, será? Já foi. Já abriu uma brecha desse tamanho para que o inimigo suscite dúvida e você fique entre 2 vozes. A de Deus, que traz vida, e a enganosa do inimigo, né? Ele vai querer sempre destruir nossos sonhos, os sonhos de Deus em nossas vidas, os planos de Deus para nossas vidas, suscitando dúvida. Então, na dúvida, não escute a voz, mas dobre o joelho. E por que dobrar o joelho? Porque dobrar o joelho significa orar, né? E na oração você cria intimidade. Quando você faz da oração no seu quarto, sozinho, ler a palavra, cantar louvor e orar, vai dando vazão você a criar uma intimidade com Deus e reconhecer a sua voz. Porque o que o inimigo quer é que a gente duvide do que Deus falou pra gente. Duvide daquilo que Deus tem pra gente. E a gente criando intimidade, a gente vai saber reconhecer, né? O erro dela foi dar ouvido a outras vozes. Foi abrir espaço para um diálogo que nunca deveria ter existido. Eu tenho outros entendimentos em relação a Adão ter deixado Eva sozinha, porque a ordem foi dada a ele, não a ela. Mas ela sabia da ordem. Ela sabia o que tinha que ser feito. E ela, infelizmente, abriu esse caminho, né? Dando ouvido à serpente, a voz enganosa. Já passei pelo primeiro tópico, que é a voz enganosa. O segundo tópico, que é o coração da gente, diante das escolhas, ou como devemos escolher, do que devemos fazer para escolher certo, né? E a terceira, que é o grande tópico dessa conversa, é a vitória de Cristo sobre a serpente. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, já aponta para Jesus. O descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. E nós estamos rumo a isso, caminhando para isso, para ver Cristo reinando, voltando com vitória e esmagando a cabeça da serpente. Cristo morreu na cruz e a Bíblia ela aponta a Cristo de Gênesis a Apocalipse. Quando a gente lê com esse entendimento, quando a gente busca ter esse entendimento, a gente vai ver que Jesus está desde o princípio sendo apontado como único e suficiente Salvador. Todas as histórias, todos os detalhes dela nos leva a Cristo e nos ajuda a fazer a vontade de Deus através de seu Filho para alcançarmos a eternidade no céu. Então, assim, hoje a voz de Deus, ela continua falando conosco, clara e audivelmente, se nós quisermos ouvi-la. Mas, infelizmente, a voz enganosa da serpente, ela continua sussurrando em nossos ouvidos e em nossos corações, em nossa mente. E quem a gente vai querer confiar? Em quem nós vamos confiar? Em quem você vai continuar confiando? Em qual voz você preferir ouvir? Que não sejamos como Eva nesse sentido, mas que a graça de Deus nos ajude a ouvir a santa voz do Senhor. E rejeitando a voz da mentira, do engano, da promessa mentirosa,
a voz que quer confundir nossa mente, nosso coração, porque estamos no fim dos tempos e sabemos que o inimigo cada vez mais vai atacar aqueles que confiam unicamente no Senhor, né? Eu sou apaixonada por Jesus, eu amo a palavra e Deus tem colocado esse desejo no meu coração de fazer algo, utilizar essa ferramenta para levar para as pessoas um pouco daquilo que Ele coloca em meu coração. E eu vejo dessa forma. Eva falhou porque ela sabia da ordem, apesar de não ter sido dada para ela, em ouvir vozes estranhas. Eu fico analisando. Deus caminhava com Adão e Eva no paraíso. Falava com ele todos os dias. E uma voz que surgiu do nada conseguiu tirá-los do paraíso. E assim pode ser conosco. E assim pode ser em nossas vidas. Estamos caminhando, estamos dentro da igreja, estamos ocupando cargos ou estamos evangelizando, fazendo missões, levando a palavra e de repente uma voz que chega do nada, depois de 2000 anos de história, vem querer confundir a gente. E muita gente se perde e nós estamos aqui sujeitos a isso também, porque tá fraco, não se fortalece, acha que já tem intimidade demais, acha que já é amigo de Jesus demais, acha que nada pode acontecer conosco e não é bem por aí. Temos que ter cuidado. Adão e Eva foi o primeiro casal do mundo feito por Deus, né? E de repente uma voz estranha simplesmente tirou eles do jardim do Éden, onde tudo de bom acontecia. Diante dessa experiência de Eva, que a gente a partir de agora, todos os dias e todo instante, possa pedir a Deus graça, sabedoria, discernimento, fé e esperança. Jesus está voltando e cada vez mais devemos nos alimentar do que está na palavra, porque a palavra é o próprio Cristo em palavra. É o verbo que se fez carne, como diz nos evangelhos. E que a gente possa pedir a Deus para termos amor pela palavra, porque é ela que nos dá discernimento, é ela que nos fortalece, é ela que nos dá esperança, é ela que nos traz sabedoria. E muita oração para nos conectarmos ao Senhor e podermos ouvir sua voz. As vozes estranhas vão sempre chegar, mas que a gente tenha o discernimento de escolher a voz certa que vamos ouvir e seguir. Deus abençoe. Obrigada.